Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade então ao capítulo 3, aplicações das integrais, continuando então a falar nos casos de volumes. Na aula anterior nós vimos o primeiro e o segundo caso. E na aula de hoje então nós vamos trabalhar o terceiro e o quarto caso. Bom, o terceiro caso então diz que a região gira em torno do eixo dos y. Então imaginem o seguinte, o gráfico mostra aqui já o giro, né? Giro de quê? De uma região, tá? Que está girando ao redor do eixo do y. Que região é essa? É essa que eu vou representar aqui por este desenho. Nós temos aqui, ó, a curva, tá? Limitada então pela curva, pelos limites de integração, que agora são as nossas retas que nós vamos orientar aqui, né? Essas retas aqui. No caso aqui, uma y igual a c e a outra y igual a d, essas retas, o próprio eixo do y e a própria curva. Então é essa região que nós vamos agora considerar. E aí imaginem então que essa região aqui, ela faz um giro em torno, ela vai girar em torno do eixo dos y. Se ela gira em torno do eixo do y, ela vai então produzir um sólido. E o volume deste sólido então vai ser obtido pela seguinte expressão. Para este caso aqui, volume vai ser dado então, volume é igual ao π integral de c até d da função g de y ao quadrado dy. Então aqui a gente observa que como o giro está sendo efetuado ao redor do eixo dos y, então nós vamos integrar em dy. E aqui, para que a gente integre então em dy, nós temos que tomar então uma x sendo uma g de y. Porque aí agora, então, se o x está explicitado em função da variável y, então nós temos o terceiro caso, que é quando a região gira em torno do y, e a expressão que nos leva ao cálculo do volume vai ser dada então por essa expressão que a gente observa. Vamos então fazer um exemplo de aplicação deste terceiro caso. Diz o seguinte, a região está sendo então limitada pela curva y igual a x na terceira, o eixo dos y e as retas x e as retas y igual a 8 e gira em torno do eixo dos y. Então observem aqui, ele está pedindo para determinar o volume do sólido de revolução obtido. Então vamos lá, vamos pensar aqui, o gráfico já está pronto, né? Mas a função y igual a x na terceira é esta curva que a gente observa, né? Esta curva aqui mais escura, em preto. Aí, essa região, então, ela é delimitada por quem? Por parte da própria curva, por parte ainda da reta y igual a 8, então esse pedaço aqui, e ainda diz que também ela está sendo limitada por quem? Pelo próprio eixo dos y, essa parte aqui. Então a gente observa que quando a gente delimita essas três situações aqui, curva, reta y igual a 8 e o próprio eixo do y, nós temos aqui uma região. E essa região aqui então, ela vai agora girar em torno do eixo dos y, gira em torno do eixo do y. E com isso vai produzir este sólido aqui que a gente observa logo ao lado. Então, como é que nós vamos fazer para reconhecer, então, quais serão os limites de integração? A gente observa que essa curva y igual a x na terceira, ela passa bem pela origem, o zero. E depois a outra reta é o y igual a 8. Então, nós já sabemos que nós vamos ter que utilizar a fórmula do terceiro caso, mas eu já reconheço que os limites de integração, então, quem serão? O 0 e o 8. E nós vamos ter que integrar em relação a dy, por quê? Porque ela está girando em torno do eixo dos y. Então, é o que se observa. A equação da curva, ela é dada por qual equação? Y igual a x na terceira.
Como gira em torno do eixo y, então nós temos que considerar agora como sendo x uma função de y. Para tanto, nós vamos ter que, da equação y igual a x na terceira, isolar a variável x. E quando fizermos isso, nós vamos ter então que x é igual à raiz cúbica de y. Então, esta agora é a nossa função x sendo uma função de y. Conforme a figura que nós estávamos olhando no slide anterior, nós verificamos os limites de integração, sendo dados, então, como eu tinha falado, ele variava de 0 até 8. Portanto, C igual a 0 e D igual a 8. Então, vamos agora aplicar, então, a regra, né, a expressão que nos dá o volume para este terceiro caso. Então, o volume vai ser o que? Dado por π integral de C até D, de quem? Da função g de y ao quadrado, né, da função g de y ao quadrado, dy. Com isto, então, agora nós vamos fazer as devidas substituições. Vamos lá, então. O volume será igual a quanto? A π integral de quê? De C até D, portanto, de 0 até 8 da nossa g de y. Quem é a g de y? É a raiz cúbica de y. E essa função ela está sendo elevada ao quadrado. E nós vamos integrar em relação a dy. Agora a gente olha para cá e observa que nós temos raiz cúbica de y elevado ao quadrado. Daí nós temos que lembrar também lá daquelas regrinhas da matemática básica que diz, se eu tenho uma potência de uma raiz, eu posso fazer com que essa potência, esse número 2, entre para dentro da raiz multiplicando o expoente daquele y. Então eu posso dizer que eu vou ter assim, ó, volume vai ser igual a π integral de 0 até 8, de quê? De raiz cúbica de y ao quadrado dy. E a gente olha para cá agora e observa que temos que integrar a seguinte função, raiz cúbica de y ao quadrado. Toda vez que aparece raiz cúbica numa função que nós devemos integrar, nós temos que tirar da raiz. Portanto, nós vamos ter, então, π integral de 0 até 8 do y na 2/3 de y. O que nós estamos fazendo, então? Nós vamos agora ter que integrar esta função e depois calcular o limite fundamental do cálculo. Com isso, então, nós observamos que lá a última coisa que eu escrevi tinha sido o que? A integral, aliás, o volume é igual a π integral de 0 até 8, cuja função era y elevado a 2/3 de y. Daí a gente observa que esta é uma integral imediata que vai cair numa expressão, numa função elevada ao expoente. Então o que nós vamos ter? Vai ser igual então a π, e agora eu levo em consideração os limites de integração, porque eu estou calculando uma integral definida, e vou ter então y na 2/3 mais 1, vou fazer esse MMC, já estou aplicando a regra das integrais, 2/3 mais 1 vai dar y na 5/3, sobre os 5/3, nos limites de integração que vão de 0 até o 8. Continuando o cálculo, então, nós vamos ter que o limite, que o volume vai ser igual, então, a π. Eu sei aqui que eu vou ter que y na 5/3 divididos por 5/3. Eu vou ter que inverter, né, a fração 5/3. Então, vai ser y na 5/3 vezes 3/5, que eu já vou tirar para fora desse colchete. Portanto, aqui, 3/5, tá? De que? Nos limites de integração que vão de 0 até o 8,
E para facilitar aquele y na 5/3, eu já vou passar de novo para a forma de raiz, porque agora eu já integrei, né? Então eu posso colocar que é raiz cúbica do y elevado na 5. E com isso, então, agora está pronta para receber o limite, né? No caso, o teorema fundamental do cálculo. Que eu vou fazer o quê? AF, que essa daqui, raiz cúbica de y na 5 é a minha f, a minha primitiva, o fzão de x. Então eu vou calcular a f no ponto 8 menos a f no ponto 0. Isso quer dizer que eu vou ter que calcular no lugar do y, substituir por 8 e depois por 0. Portanto, o volume vai ser igual a 3/5 de π, que vai multiplicar, então, o que vai multiplicar agora? Raiz cúbica de, raiz cúbica, então, de 8 na 5, de 8 elevado a 5, menos raiz cúbica de 0 elevado na 5, que vai ser A, né? Aí a gente observa aqui que temos o seguinte: essa raiz cúbica aqui de 8 na 5 vai nos levar ao seguinte cálculo. Vai ser, então, 3/5 de π, que vai multiplicar o quê? Raiz cúbica de 8 elevado a 5 é a mesma coisa que, no caso, nós fazemos o seguinte raciocínio. Nós vamos ter aqui 8 na terceira vezes 8 ao quadrado. O 8 na terceira consegue sair para fora da raiz cúbica, portanto eu vou ter 8, que vai multiplicar a raiz cúbica de 8 ao quadrado, mas 8 ao quadrado é igual a 64, menos aquele zero ali. Então, ao final das contas, nós vamos ter 3/5 de π, que vai multiplicar, quanto que dá a raiz cúbica de 64? Vai dar, então, 8 vezes o 4. E aí, fazendo todas essas contas aqui, nós vamos obter, ao final aqui, 96/5 de π unidades de volume, tá? Então, significa que o volume, né, daquele sólido, ele é dado por 96/5 de π unidades de volume. Nós vamos agora, então, para um quarto caso. Este quarto caso, ele se divide em duas situações, na situação A e depois nós vamos ver uma outra situação B. Na primeira, então, nós vamos considerar, neste quarto caso, que a rotação se efetua ao redor de uma reta. E essa reta é paralela a um dos eixos coordenados. Ora, essa reta será paralela ao eixo x e ora será paralela ao eixo dos y. Então, no primeiro caso, o item A diz assim: se o eixo de revolução for, então, a reta y igual a L. Então, existe uma região que está girando em torno da reta y igual a L. Então, aqui a gente observa, ó, como é uma reta que é paralela ao eixo dos x, então nós vamos integrar em dx, porque a reta paralela ao eixo do x integra em dx. Porém, essa reta aqui, essa região, aliás, ela está girando em torno dessa reta aqui y igual a L. Que região é essa? Eu reconheço, né? Eu posso, dependendo depois do exemplo, saber quem são os limites de integração. Os limites de integração são o A e o B, aqueles valores que são lidos lá no eixo horizontal. Portanto, a região que se quer calcular é essa região aqui, né? Essa região, ela vai, então, girar em torno desta reta paralela ao eixo dos x, e o seu volume, então, a partir do momento em que essa região gira em torno do eixo
da reta, no caso aqui, ó, y igual a L, o que vai acontecer? Ela vai gerar um sólido. Este sólido, então, o seu volume será obtido pela seguinte expressão. Volume será igual a π integral de A até B da função f de x menos o L ao quadrado. Então, eu tenho que considerar a função f de x, subtrair do valor dessa reta y igual a L, porque agora o L vai ser uma constante, né? Vou elevar essa diferença ao quadrado e integrar em relação a dx. E no caso B, então, se o eixo coordenado for a reta x igual a m, então nós vamos ter a seguinte situação. Se agora a reta x igual a m, esse x igual a m, essa reta x igual a m, é uma reta que é paralela ao eixo do y. Se ela é paralela ao eixo do y, eu vou integrar em dy. Portanto, agora eu tenho uma região que ela é delimitada, então, por quem? Pelas retas y igual a c e d, onde c e d serão, então, os limites de integração, que agora a leitura será feita lá no eixo vertical, no eixo dos y. E essa região aqui, então, ela vai ser delimitada, então, pela própria reta x igual a m, esse pedaço aqui, partes das retas x, aliás, y igual a c e y igual a d, e a própria função. Então, essa região agora aqui, ela vai o quê? Vai girar em torno desta reta x igual a m, vai produzir um sólido. O volume, então, deste sólido será obtido, né, pela seguinte expressão, considerando que, como gira em torno de uma reta paralela a y, eu vou integrar em dy. Então, eu vou tomar como sendo x uma função de y. X é igual a g de y. E o volume, então, será dado pela expressão v igual a π integral de c até d da função g de y menos a reta m. Então, menos o m, essa diferença é elevada ao quadrado, e vou integrar em relação a dy. Então, este quarto caso, ele se divide nestas duas situações, as quais nós vamos agora fazer um exemplo. Então, para o primeiro exemplo, no caso do quarto caso, levando em consideração o item A, nós temos o seguinte problema, diz assim: calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno da reta y igual a 2, a gente já observa que y igual a 2, então é aquela situação da reta y igual a L. Então, ele gira em torno desta reta e ainda esta região ela vai ser limitada, então, por uma função que é dada por y igual a 3 mais x ao quadrado. Aqui a gente já observa que 3 mais x ao quadrado, pelo fato de ter o x ao quadrado, então, é a equação de uma parábola. E ainda a região é limitada pelas retas x igual a menos 2, x igual a 2 e a própria y igual a 2. Então, nós vamos ter que pensar no que? Nós vamos ter que pensar no gráfico desta situação, no gráfico desta região, tá? No primeiro momento é uma região que vai girar em torno, então, da reta y igual a 2 e vai produzir um sólido. Com isso, então, a gente observa que, ao fazer o traçado da função y igual a 3 mais x ao quadrado, nós temos aqui o traçado da parábola. Depois nós temos aqui os traçados das retas x igual a menos 2 e da reta x igual a 2. E aqui a equação da própria y igual a 2 e a equação da parábola. Então, ele está dizendo que a região vai ser limitada por quem? Vamos lá de novo. Pela parte, então, da parábola, essa parte curva aqui, tá? A própria y igual a 2, que vai ser essa parte aqui.
e parte das retas x igual a menos 2 e x igual a 2. Então, é essa região que nós temos aqui. E essa região agora, o que vai acontecer com ela? Ela vai girar, então, em torno de quem? Vai girar em torno da reta y igual a 2. Vai girar aqui assim. E ao girar em torno da reta y igual a 2, ela vai produzir um sólido que é aquele sólido que nós queremos calcular o volume. E para calcular esse volume, então, a gente observa que pelo fato daquela região estar girando em torno de uma reta que é paralela ao eixo do x, nós vamos integrar em dx. Então, nós vamos utilizar qual expressão? Esta aqui. Volume vai ser igual, então, a π integral de A até o B da função f de x menos a reta L, a y igual a L, ao quadrado, e vamos integrar em relação a dx. Então, agora nós temos que reconhecer, né? Vamos aqui voltar um pouquinho lá para o slide anterior e verificar. Bom, pelo fato de dizer que os limitantes são as retas x igual a menos 2 e 2, então o meu A, o meu limite inferior, será o menos 2 e o limite superior será o 2. Portanto, A igual a menos 2 e B igual a 2. E a função, uma vez que eu vou ter que integrar a função em relação a dy, quem serão os limites de integração? Vai de menos 2 até o 2 e eu vou ter que tomar a minha função, como eu vou integrar em relação aqui, ó, eu falei em relação a dx. Vamos então fazer os cálculos que vai nos levar ao volume desta região que nós consideramos. Bom, nós vamos observar que a expressão que nós vamos ter que utilizar será dada então por volume, vai ser π integral então de A até B da nossa função f de x menos o L ao quadrado e vamos integrar em relação a dx. Por que nós vamos utilizar essa expressão? Porque nós vamos então, nós vimos que esta reta está girando em torno de uma reta y igual a L e essa y igual a L, ela é paralela ao eixo OX, portanto, vamos integrar em dx. Os limites de integração, quem serão os limites de integração? Serão, né, as retas que nós vamos ter que fazer a leitura lá pelo gráfico no próprio eixo de qual? Dos x. Então, quem serão? Vai ser π, será então π que vai multiplicar a integral de A até B. Quem será o nosso A e o B? Vamos voltar lá para o slide anterior e vamos verificar aqui, ó. O nosso A e B vai ter que ser então quem? Quem são os limites de integração? Eu estou lendo aqui no eixo do x. Então, o limite inferior, o A, vai ser menos 2 e o nosso B vai ser então o quê? 2. Então, os limites de integração estão variando de menos 2 até 2 da nossa f de x. E a nossa f de x, qual era a expressão que nós tínhamos? Já tinha sido dada, né? Y é igual a 3 mais x ao quadrado. Então, já estava na forma de função de x. Portanto, substituindo, eu vou ter aqui 3 mais x ao quadrado. Menos o L. Quanto que era o L? O nosso L não era dado por y igual a 2, então quer dizer que o nosso L é igual a 2. Então, eu tenho que subtrair do L e toda essa expressão aqui elevar ao quadrado e integrar em relação a dx. Portanto, o volume será o que? π integral de menos 2 até 2. E vamos agora fazer este cálculo aqui. O que vai dar? Juntando os termos semelhantes, nós vamos ter então x ao quadrado, 3 menos 2, então vai dar mais 1 elevado ao quadrado dx, que
que vai ser igual, então, a π integral de menos 2 até o 2. E agora nós temos que resolver esse produto notável aqui. X ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, que vai dar o quê? X ao quadrado vai dar x na 4. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar o quê? Mais 2x ao quadrado. Mais o quadrado do segundo, que será o quadrado de 1, então vai dar mais 1. Tudo isso daqui nós vamos integrar em relação a dx. E aí nós temos agora a expressão. Então, cada um daqueles termos, nós vamos aplicar a regra de integração. Portanto, o volume será o quê? π, que vai multiplicar. Como agora eu vou aplicar a fórmula, então eu tenho que considerar a integral definida. E aí eu vou integrar agora aqui o x na 4, que vai dar o quê? X na 5 sobre 5. Mais 2x2, que eu vou ter que integrar o x2. Então, o que vai ser a integral de x2? É x na terceira sobre 3. E a integral de 1 dx vai ser o próprio mais x. E os limites de integração são o quê? Vão de menos 2 até o 2. Feito isso, então, nós chegamos aqui nessa etapa à nossa função primitiva. Basta agora aplicar o teorema fundamental do cálculo e, então, verificar qual vai ser o resultado do nosso volume. Portanto, o volume será o quê? π, que vai multiplicar a integral, aliás, o nosso 2. No lugar do x, então, eu vou substituir primeiro por 2, que é o limite superior. Vou calcular aqui, nós vamos calcular a f do ponto 2, menos a f do ponto menos 2. Vamos ter, então, 2 na 5 sobre 5, mais 2, que vai multiplicar aqui o 2 na terceira sobre 3, e mais o 2. Menos, e aí então agora nós vamos ter o que? Já vamos considerar aqui, ó, uma vez que eu tenho que colocar esse menos aqui, eu tenho que considerar que todos estes termos aqui, eu já vou trocando o sinal deles, tá? Então isso aqui é mais x na 5, então já vai ser menos, tá? Menos, quem? O meu valor de x substituído pelo valor menos 2 ali, portanto, ali menos 2 elevado a 5 sobre 5. E depois aqui eu tenho 2x3 sobre 3. Ele é positivo, então com aquele menos ali da frente ainda vai ficar menos o quê? O 2, que vai multiplicar quem? O nosso menos 2 elevado na terceira sobre 3. E depois ainda ali menos o valor do x, que vai ser substituído por menos 2. Portanto, menos o menos 2. E vamos ter que multiplicar tudo isso aí e fazer os devidos cálculos. Fazendo essas continhas todas agora, nós vamos chegar ao seguinte. 2 na 5 sobre 5, então nós vamos ter então que o volume será π, que vai multiplicar então 2 na 5 sobre 5, 32 quintos. Mais, quanto que dá? 2 vezes 2 na terceira sobre 3. Vai dar 2 na terceira, dá 8, vezes o 2 dá 16 terços. Mais, depois ali o próprio 2. Menos, aí o que nós vamos ter assim? Menos o 2 elevado a 5, vai dar então agora ali menos 32. Com aquele menos da frente vai dar mais 32 quintos. Ainda o menos diante do 2 que multiplica o menos 2 na terceira. Quanto que vai dar isso daqui? Menos 2 na terceira vai ser menos 8. Vezes o menos 2 vai dar mais 16 sobre 3. E por último, menos o menos 2 vai nos dar o quê? Mais 2. Portanto, o volume será o quê? π, que vai multiplicar aqui
Vamos juntar então os termos semelhantes. Nós vamos ter aqui, ó, 32 quintos mais 32 quintos vai nos dar 64 quintos. Assim como 16 terços mais 16 terços vai nos dar mais 32 terços. E 2 mais 2 vai nos dar 4. Fazendo o mínimo múltiplo comum, então, entre 5 e 3, nós vamos verificar que é 15. Fazendo as continhas todas, nós vamos obter aqui 192 mais 160 mais 60. E ao final, então, fazendo toda essa soma, nós vamos obter, então, que o volume vai ser o quê? Todo aquele numerador somado vai dar 412 sobre 15 pi unidades de volume. Então, significa que o volume daquela região que era considerada naquela situação do problema é dado, então, por este valor aqui. E agora nós vamos fazer mais um exemplo, que é quando nós temos a situação B, não é? Do quarto caso, na situação B. E o que acontece? Nós vamos dizer então que existe uma região R, que ela é delimitada pela parábola x igual a 1 meio de y ao quadrado mais 1. E aqui a gente observa que nós temos agora o x está explícito, né? X sendo uma função de y. E ainda ela é então limitada pelas retas x igual a menos 1, y igual a menos 2 e y igual a 2. E ela está girando em torno da reta x menos 1. Se ela gira em torno da reta x menos 1, então é aquele caso onde nós temos que a região gira em torno da reta x igual a m, não é? Então agora ele pede para determinar o volume desse sólido. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, pensar no gráfico, não é? Então, nós vamos ter que fazer o traçado da função x igual a 1 meio de y ao quadrado mais 1, e a gente vai observar que essa aqui é uma parábola deitada, né? Essa é essa curva aqui que a gente observa no desenho. Então, a região é limitada, então, por parte desta curva, que é esta parte aqui assim, por parte da curva, tá? É limitada ainda, o que ele ainda fala? Pela reta x igual a menos 1, a x igual a menos 1 é essa daqui, né? Então, parte dela é essa parte aqui que está sendo considerada. Ainda, as retas y igual a menos 2, tá aqui a y igual a menos 2, e a outra y igual a 2. Então, agora o que nós temos? Nós temos essa região aqui, que nós estamos considerando, né? Aí fechou. Limitada pela curva, pela reta x igual a menos 1, que é a nossa reta M, e em torno dessa reta aqui é que vai existir o giro, né? Ela vai girar em torno desta reta, como a gente observa agora no próximo gráfico, que aqui a gente já tem a região plana girando em torno desta reta aqui, ó, da reta x igual a menos 1, e produziu então este sólido. E se quer então calcular o volume desse sólido. Bom, a gente observa que como essa reta x igual a menos 1, ela é uma reta que é paralela ao eixo do y, então nós vamos integrar a função, né, a tal função, em relação a dy, porque sendo paralela a y, integra em dy. Daí então nós temos que reconhecer quem são os limites de integração. Quem serão os limites de integração? Nós vamos fazer a leitura deles lá no eixo vertical. Portanto, os limites de integração, elas vão o quê? De menos 2 até o 2. Então, ó, vai de menos 2 até o 2. E aí então, com isso, nós vamos agora tomar a fórmula que nos leva ao cálculo deste volume e assim então chegar no valor desse volume.
E a gente observa então que a fórmula vai ser dada por quê? Π integral de C até o D da função g de y menos a reta x igual a m, portanto menos o m, elevado ao quadrado, e nós vamos integrar em relação a dy. Então agora é só fazer as substituições, não é? Então nós vamos ter que o volume será igual a π integral. Nós tínhamos feito a leitura, né? O nosso C era o limite inferior menos 2 e o D o limite superior 2. A função, como a gente viu ali, ela era dada como sendo uma x função de y. Então x igual a quê? A 1/2 de y ao quadrado mais o 1 menos quem? O valor do m, que é menos 1. A reta m, no caso ali x igual a m, ela é dada por menos 1. E nós temos que elevar isso daqui ao quadrado e integrar em relação a dy. Portanto, o volume será igual a π integral de menos 2 até 2. E agora aqui nós vamos fazer os cálculos. Temos aqui 1/2 de y ao quadrado. Nós vamos ter agora aqui, ó, mais 1, menos com menos 1 vai ficar mais 1. Mais 1 com mais 1 vai nos dar mais 2. Isso daqui elevado ao quadrado e integrar em relação a dy. Fazendo essas contas aqui, nós vamos ter o quê? Π integral de menos 2 até o 2, de qual função? Temos aqui uma soma de dois termos. E esses dois termos estão elevados ao quadrado, portanto, nós vamos ter que calcular o produto notável. Então, nós vamos ter o quadrado do primeiro termo. Qual é o quadrado de y ao quadrado sobre 2? Vai nos dar y na quarto sobre 4, não é? Porque aqui eu vou ter 2 ao quadrado no denominador, que vai ser, então, 4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nós vamos ver que vai dar para fazer simplificações. Ó, eu vou ter assim, ó, 2 vezes o primeiro, que é y ao quadrado sobre 2, vezes o segundo, que é o 2, mais o quadrado do segundo, que é 2, então o quadrado de 2 é 4. E vamos integrar isso aqui em relação a dy. Portanto, o volume será igual a quê? A π integral de menos 2 até 2. E o que nós vamos ter ali, então? O y na 4, y na 4 sobre 4, mais 2y ao quadrado, né? Porque tem dois valores ali, um 2 no numerador e no denominador, que nós vamos simplificar, mais 4 dy. Essa, então, é a função que nós vamos ter que integrar. Volume será, então, π. Como eu vou integrar, então, eu vou abrir um colchete. E agora eu vou fazer o procedimento de aplicar, né, a regra da tabela. Eu tenho aqui um y na 4 sobre 4. Então, aqui eu tenho 1/4 que multiplica o quê? 1/4 que vai multiplicar a integral de y na 4, vai ser o quê? Y na 5 sobre 5. Mais 2y na terceira sobre 3, que é a integral do y ao quadrado. E mais 4, o que? Integral de dy vai ser y, mais 4y. Nos limites de integração que vão de menos 2 até 2. Continuando esse cálculo, então, nós vamos ter a seguinte expressão. O volume será igual a π, que vai multiplicar, então, y na 5. Ali eu vou ter o produto do 4 vezes 5, vai dar 20, y na 5 sobre 20, mais
2/3 do y na terceira, mais 4y nos limites que vão de menos 2 até 2. Agora é a hora de aplicar o teorema fundamental do cálculo. Eu vou calcular então a f no ponto 2 menos a f no ponto menos 2. Portanto, o volume será o quê? A π que vai multiplicar. No lugar, então, agora, do y, eu vou substituir por 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 na 5 sobre 20, mais 2/3 de 2 na terceira, mais 4 vezes o 3. Menos, agora o que eu vou ter aqui? Vou considerar, então, que eu vou ter, vou botar um parênteses aqui, vou ter, então, o menos 2 elevado na 5 sobre o 20, mais o 2/3 de menos 2 elevado na terceira, mais o 4 que vai multiplicar o menos 2. Fazendo todas essas operações aqui, nós vamos ter que o volume é π, que vai multiplicar 2 na 5 vai dar 32/20. Aqui nós vamos obter 2 na terceira vezes 2, vai dar então mais 16/3. 4 vezes, gente, aqui eu errei aqui, só um pouquinho, vamos apagar aqui. 4 vezes o 2. 4 vezes 2 vai dar mais 8. Agora vamos ver aqui, ó. Esse sinal negativo vai mudar o sinal de tudo que nós tivermos ali dentro. Menos 2 na 5 vai nos dar menos 32 sobre 5. Então, ele vai ficar mais 32 sobre 20, aliás, sobre 20. E depois aqui vai dar menos 8, né? Então, vai dar menos 16. Com aquele menos na frente, vai ficar mais 16/3. Aí, aqui, 4 vezes menos 2, eu vou ter o quê? Menos 8. Com aquele menos na frente, vai ficar mais 8. Juntando os termos semelhantes aqui, π, que vai multiplicar, então, quanto que dá ali? 32 mais 32, 64/20. 64/20. 16 com 16 vai dar mais 32/3. E 8 mais 8 vai dar 16. Fazendo o MMC aqui, nós vamos obter o quê? Volume vai ser igual, então, a π. Faz o mínimo múltiplo comum. Entre 20 e 3 vai ser 60. Fazendo as contas todas aqui, nós vamos ter, então, 192 mais 640 mais 960, que vai ser igual a quê? A π, que vai multiplicar 1792 sobre 60. E que dá para multiplicar, né? Então, no final das contas, nós vamos ter 448 sobre 15 π unidades de volume. Então, este é o valor do volume dessa região que estava sendo considerada neste exemplo. Volume é 448 π sobre 15 unidades de volume. Então, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. E até mais, então, até uma próxima aula.